Olá, querido, olá, querida, seja muito bem-vindo de volta ao canal Papo Teológico. Eu sou Getúlio Cardoso. Se é a sua primeira vez aqui, você está no canal Papo Teológico, um canal que tem o intuito de trazer uma teologia limpa e séria para você. E no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre a carta que o apóstolo Paulo envia aos Colossenses, o motivo dele ter enviado essa carta, o porquê dele ter enviado essa carta e o que estava acontecendo na igreja em Colosso para que Paulo enviasse essa carta. Eu peço já desde já que você deixe o seu like, comente aqui embaixo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Sem perca de tempo, vamos ao estudo. A carta aos Colossenses ela é uma carta ímpar. Trata-se de uma carta a uma igreja que o apóstolo Paulo não fundou diretamente. A cidade em Colosso ela estava ali no raio de 160 quilômetros da cidade de Éfeso. Ela era ladeada ali por Laodiceia e por Hierápolis. E Paulo não diretamente funda essa igreja. Essa igreja ela é um resultado do evangelismo de Paulo, do trabalho missionário de Paulo durante aproximadamente 3 anos na cidade de Éfeso. Então, aprendemos então que Paulo não diretamente fundou essa igreja, Paulo não esteve lá fundando, mas ela foi um resultado de vidas que Paulo ganhou, almas que Paulo ganhou em Éfeso, que levou para essas cidades circunvizinhas de Éfeso, e entre elas, uma delas era Colosso, que tem uma igreja fortificada, uma igreja baseada na palavra, porém estava entrando devagarzinho na igreja algumas heresias como filosofia, como o próprio gnosticismo e o legalismo judaico, ou seja, querendo que a igreja voltasse aos rudimentos da lei. Só que Paulo não está sabendo dessa igreja. Eu acredito que Paulo nem tinha conhecimento que essa igreja havia sido fundada. Por mais que seja uma igreja bíblica, por mais que seja uma igreja que levava o legado dos apóstolos, Paulo não era onisciente, não era onipresente, então ele não tinha conhecimento dessa igreja até então. Então Paulo ele vai estar preso nesse momento e ele vai escrever algumas cartas como Filemão, ele vai escrever carta aos Efésios, que é até muito parecida com a carta aos Colossenses, que a carta aos Efésios ela traz a igreja como corpo de Cristo. E a carta aos Colossenses, no seu bojo, ela vai trazer o quê? Cristo como o cabeça, exatamente para eliminar as heresias que a gente vai estudar aqui ao longo desse vídeo. Paulo, como ele não tinha ciência disso, ele estava preso porque ele tinha que ser julgado ali em Roma e tal, por ele ser um cidadão romano. Isso você vai encontrar no livro de Atos dos Apóstolos. Paulo ele vai receber uma visita de um homem chamado Epáfras. Esse homem, ele era sim um dos que viram a mensagem de Paulo, ouviram a mensagem de Paulo, se converteram, porque ali em Colosso a maioria dos cristãos, eles eram gentios, então eles não tinham assim muito contato com Deus de Israel. Então acredito eu que era até mais fácil converter gentio do que converter judeus, mas isso aqui é uma outra história que a gente pode ver um pouquinho mais à frente. Então Epáfras, ele vai vendo que a mensagem de Paulo não estava mais se enquadrando dentro da igreja. Aquilo que Paulo pregou, aquilo que Paulo ensinou, aquele legado que Epáfras trouxe de Éfeso para Colosso, estava se perdendo aos poucos. Então Epáfras ele tem uma ideia: eu vou até Paulo, eu vou até o apóstolo e vou explicar a situação, eu vou explicar o que está acontecendo. E ele chega até a prisão, é recebido por Paulo e fica um longo período com Paulo, até depois mesmo que a carta é enviada. Epáfras ainda fica ali com Paulo. Paulo até diz que ele é um prisioneiro com ele. Então Epáfras ele explica a Paulo o que está acontecendo e diz: olha, está entrando heresias, o gnosticismo, a filosofia está entrando. Tem heresias sobre dieta, dizendo que as pessoas elas têm que comer certos tipos de alimento para alcançar o nível dos anjos. Ou seja, tudo aquilo que Paulo havia ensinado e Epáfras estava levando para a igreja em Colosso estava caindo por água abaixo. Por quê?
porque a heresia estava tomando conta da igreja. O ensinamento bíblico, o ensinamento daquilo que Paulo recebeu de Cristo, o evangelho que Paulo recebeu de Cristo, estava sendo colocado de lado para entrar vãs filosofias, para entrar teorias da conspiração, para entrar algumas heresias que pregavam, por exemplo, que Jesus era apenas o Messias, era apenas um conhecido, um homem conhecido, que ele não tinha o poder divino, que ele não era Deus, que não era um Deus encarnado, é que ele era apenas o Messias, que veio, cumpriu a lei, morreu e não ressuscitou. Então era isso que Epáfras estava querendo combater, mas a voz dele não era suficiente. Então ele precisava que Paulo escrevesse do seu próprio punho e ensinasse a igreja. É daí então que Paulo senta com Epáfras e começa a escrever a carta. E é interessante que Paulo ele vai escrever essa carta de uma maneira totalmente igual às outras cartas. Igual não em conteúdo, mas igual em carinho, amor e zelo pela igreja. Da mesma forma que ele escreveu a Coríntios, ele escreveu aos Efésios. Da mesma forma que ele escreveu aos Efésios, ele escreveu aos Colossenses, a Tessalônica, a Timóteo. Ou seja, a pessoas que ele esteve presente, ele escreveu e deu a paz, deu a graça, assim como as igrejas a quem ele não fundou pessoalmente. O legal de Paulo é isso, que Paulo ele usa o mesmo exemplo de Davi com Salomão. Davi queria edificar o templo, só que Deus não o permitiu, porque ele tinha as mãos sujas de sangue e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo que Deus não permitiu, Deus falou assim, mas o seu filho vai erguer o templo. Então, Davi entende que, por mais que ele não vai edificar o templo, ele vai ajudar quem vai. Então, Paulo não era ali diretamente o líder daquela igreja, mas Paulo ajudou um amigo que foi o procurar, um amigo que ele acabou de conhecer para ajudar uma igreja que ele não conhecia. O líder, de verdade, ele é assim. Não importa se ele nunca pisou naquela igreja, não importa se ele nunca pisou naquela cidade, ele vai ensinar, doutrinar com o mesmo afinco da igreja local que ele pastoreia, que ele dirige ou das pessoas que ele conhece. O apóstolo Paulo ele começa essa carta com uma longa saudação que a gente só consegue ver no grego. É uma saudação ali de paz, é uma saudação de carinho, é uma saudação de zelo que ele mostra para a igreja que por mais que ele não esteve ali presente, por mais que ele nunca estivesse ali fisicamente, Paulo mostra para eles que eles são amados, que eles são queridos e que Deus ainda tem misericórdia deles e ainda usa pessoas para os alertar. Vamos ver o capítulo 1 dessa carta. Acompanha comigo o capítulo 1, vamos ler rapidinho para a gente poder ver o que Paulo escreveu a essa igreja. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Aí você vê que aqui ele enfatiza o quê? A preeminência de Cristo. O foco dessa carta é isso, é mostrar que Cristo é sim divino, que ele é o Filho de Deus, é o cabeça da igreja. Paulo enfatiza isso, por quê? Porque ele mostrando que Cristo, ele é o cabeça, não precisa de mais nada. No futuro, quando Paulo partisse para a eternidade, eles poderiam levar a obra com zelo, sabendo que Cristo é o principal. Cristo é aquele a quem eles devem buscar sempre que houver uma heresia no meio do povo. Continuemos. Tendo ouvido da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, do qual já ouviste antes pela palavra verdadeira do Evangelho. Essa palavra verdadeira do Evangelho aqui, ele está se referindo diretamente ao líder, a Epáfras. Paulo está dizendo o seguinte, olha, Epáfras sim traz uma mensagem do trono de Deus. Epáfras sim está trazendo um conteúdo que ele conheceu comigo, através de mim, é o que ele está levando a vocês. Então vocês não devem dar ouvidos à heresia. E aqui, irmãos, é que está um grande perigo. A igreja atual, ela tem se distanciado da palavra
ela tem se distanciado daquilo que Cristo ensinou, daquilo que os nossos pais na fé nos ensinaram, para dar ouvido a youtubers, para dar ouvido a pessoas que não têm um conhecimento, não têm o desejo da palavra, introduzindo doutrinas no nosso meio, errôneas, hereges e que podem nos levar à perdição. Então a Bíblia, já lá atrás, no século I, já falava sobre gnosticismo, já falava sobre filosofias. Então, que essa carta, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou dividir, eu ia terminar ele agora, mas vamos dividir esse vídeo. Eu quero que você entenda o seguinte, a igreja, ela necessita do verdadeiro ensino da palavra. E a carta aos Colossenses, ela é, vamos dizer, uma espinha dorsal que Paulo ensina sobre heresias. Aquilo que você deve ou não deve fazer. Paulo vai usar palavras como plenitude, como pleno, como sabedoria, que são palavras comumente usadas pelos hereges. Aqueles que querem falar coisas doces e bonitas, geralmente eles estão trazendo heresias para você e vão corroer a tua vida espiritual até você não suportar mais e sucumbir às heresias. Então nós vamos terminar esse vídeo aqui, vamos depois trazer outro vídeo a respeito disso, uma parte 2, porque senão fica muito exaustivo. Então você estude a carta aos Colossenses e entenda que lá no ano 60, Paulo já havia explicado sobre as heresias que estão acontecendo dentro da igreja e que estão acontecendo hoje também, que as pessoas estão voltando aos rudimentos da lei, pessoas que estão aqui trocando o batismo pela circuncisão, trocando aqui a graça pela lei, então que possamos vigiar a respeito disso tudo. Se você gostou desse vídeo, eu peço a você novamente, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo e nos ajude a chegar mais longe. Eu sou o Getúlio Cardoso e espero você no próximo vídeo, em nome de Jesus.